Olá, galera! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao nosso UltraScast, onde o marketing e o impacto social se encontram. Olha aí que bacana. Aqui os nossos três pilares centrais são e continuarão sendo a criatividade, a sustentabilidade e a inovação. E hoje o tema tem tudo a ver com tudo isso junto e misturado. Que inclusive o tema desse podcast foi ideia dele, gente. Olha só, se o mundo te dá uma IA, por que não fazer uma limonada? E esse cara bacanérrimo que está aqui é o Evandro Temperini, que eu tive a honra de conhecer lá no Project Thinking, com o Edu, com a turma massa, né? Já fiquei assim encantada com ele, porque ele é um cara que chega e marca, né? Não passa desapercebido. Mas dá uma olhadinha no currículo dele. Estrategista em inovação e digitalização humanizada, com 25 anos de experiência. Empreendedor, investidor, mentor e advisor de startups. Certificado pelo MIT, é o fraco, e na ISO 56002. Bem-vindo, Evandro. Que honra ter você aqui, né? Eu agradeço demais aí o convite, Ana, e a todos aí. Espero que a gente tenha um papo bem legal aqui, tá? Conhecendo um pouquinho mais, né, profundamente o Evandro, né? Eu sou geminiano com ascendente em Áries, né? Então, eu falo muito. Segura. E falo mais do que eu deveria às vezes, né? Motor 4.1 kW, né? Eu sou da mobilidade elétrica. Sou pai de plantas, pai de 2 doguinhos também, pai de uma body piercer e mais um gamer otaku. Então, assim, o desafio de inovação aí já está, né, na família, né? E também sou piloto de monociclo elétrico e futuro piloto de jetpack, né? Então, é o que a gente vai falar hoje aqui, né? Mas e aí, se o mundo te der uma IA, por que não fazer uma limonada? Pois é, por que não? Né? Por que a gente escuta falar sobre inteligência artificial ou lê artigos, né? E cada dia mais você vê ele entrando com muita força no mundo jurídico, né? No segmento de saúde, no segmento de educação, e você fica, qual é o papel do professor, qual é o papel do médico, qual é o papel do advogado, o que está acontecendo, e fica todo mundo ansioso, paralisado e distante de um movimento que precisa da nossa participação, precisa da nossa cocriação. Então, transformar essa oportunidade, né, de trazer um avanço exponencial a partir da inteligência artificial, né, das ferramentas tecnológicas que são meio e não fim para conectar pessoas, e isso é uma questão bem bacana que a gente vai conversar já já. Por que não fazer de tudo isso uma grande limonada suíça, gostosa, com muita vitamina C, para a gente crescer, se fortalecer e chegar na solução de problemas que nunca antes conseguimos ou imaginávamos impossível, né? Mas que agora começa aí a clarear alguns horizontes na nossa vida, né, meu amigo? Exatamente. E é por isso que a primeira pergunta, olha lá, segura essa, viu? Como a IA está desafiando os setores tradicionais, Evandro? E como as empresas podem se preparar para essa disrupção? Isso aí é uma questão bem importante, né? O que eu acho, né? A minha opinião é que o primeiro passo é realmente enxergar a tecnologia como aliada, né? Não como uma ameaça. Então, a gente vê muito essa questão de humano contra a máquina, né? E no final das contas, a gente, né, tá aí para fazer junto, né? Um pode ajudar o outro a chegar, a agregar valor, né? E como já disse Peter Drucker, né? A inovação sempre significa um risco. Então, qualquer atividade econômica é de alto risco. Então, você deixar de inovar, é muito mais arriscado você deixar de inovar do que você tentar construir o seu futuro. Então, acho que esse é o caminho, né? Como que a gente consegue aproveitar o que a gente tem de ferramentas, né? E uma delas é a tecnologia, para conseguir causar disrupção nesse mercado, né? Mas a tecnologia é feita por pessoas e usada por pessoas, né? Então, nesse meio tempo aí tem elementos humanos, culturais, né? Fala um pouquinho do papel da liderança como esse atrator caótico nesse universo complexo, né? Não mais linear, mas complexo, em tudo isso. E uma teoria que eu acho incrível, que você trabalha muito bem, dos 3 Cs. Pois é, eu acredito em inovação
principalmente a inovação corporativa, né? A base dela são 3 Cs, né? Uma é o cliente, então você realmente procurar atender uma dor real desse cliente, e aí você gerando valor, você vai também gerar novas receitas, né? A cultura que você cria também, então o ambiente que você disponibiliza, que você oferece ali para essas pessoas gerarem inovação, ela precisa permitir, né, essa experimentação e toda a questão envolvida com inovação, inclusive o próprio erro, né? A gente aprende, né, com essas questões. E o terceiro seria a conexão. Então, é importante você também estar conectado a parceiros estratégicos, né, que ajudem você a entregar valor. Ninguém inova sozinho, né? Então, a gente sempre vai inovar através de pessoas e para pessoas, né? E as conexões desses parceiros são essenciais também para você entregar o que não é o seu core, por exemplo. Massa, massa. Cara, fantástico, né? Eu vejo hoje muitos presidentes, CEOs de empresas, né, se transformando em portadores, né, porta-vozes da cultura organizacional. E dentro dessa cultura, inserindo esses elementos de experimentação, né, de criatividade, reduzindo essas barreiras, né, do medo de errar. Lá no livro do Criatividade S.A., né, se fala muito desse processo dentro da Pixar, como eles construíram o banco de cérebros, né, como são feitas essas trocas. Então é muito bacana, de fato, a gente entender que, mesmo falando de inteligência artificial, para que a gente conheça essa inteligência artificial, a gente precisa se aproximar dela, né? E se aproximar dela é desafiar, é chegar para a sua equipe e dizer: galera, o que está rolando aqui com esse chat GPT? Como é que funciona isso? Vamos aqui abrir, vamos entender como é que isso afeta o meu dia a dia de trabalho. Eu sou professor, professora, né? Como é que isso afeta a minha produção de aula, né? O meu planejamento de aula, a minha produção acadêmica, a minha produção científica. Eu sou artista. Como que isso pode influenciar a minha composição de músicas? Eu sou pintor. Como que a inteligência artificial pode me ajudar, né, naqueles momentos de bloqueio criativo, a combinar elementos? Eu vou dizendo: eu gostaria de pintar um quadro com um gato olhando para a janela, né, com o fundo de uma praia e tudo mais. Como é que ele pode me dar um primeiro parâmetro que me ajude a co-criar isso? Então, assim, tem vários elementos aí que a gente precisa se abrir para experimentar, né, e ter lideranças que impulsionem isso, provoquem isso, ajuda muito, né? Mas eu sempre digo, sabe, Evandro, bato muito nessa tecla, cara, que a gente fala muito de tecnologia com medo absurdo, isso gera ansiedade danada, mas a gente não está entendendo que quem está no comando disso somos nós, né? Então, por que não direcionar essa inteligência artificial, né, para a construção de soluções de problemas, né, para gerar impacto social para as pessoas, de trazer elementos de ética, né, de trazer elementos de um olhar de impacto para toda essa construção. Então a gente precisa se apropriar disso e não usar a inteligência artificial como um inimigo, né, como um artefato ali de guerra, né, mas como uma capacidade de potencializar a nossa inteligência, de potencializar as nossas limitações e de começar a pensar num mundo onde a gente consiga, né, chegar em horizontes que antes então eram inimagináveis. Não é isso? Exato. Então, meu amigo, só para a gente continuar aqui, né, como que você imagina que a inteligência artificial está afetando o mercado de trabalho? Porque esse é um dos temas mais sensíveis, né? Meu amigo, desde quando eu fazia graduação, lá na Universidade Federal do Ceará, alguns anos atrás, eu não vou falar quantos, quem vai entregando a idade, né? Vocês sabem, isso é um tema sensível, né? Outro tema sensível. Já tinha. Cara, era um livro preto, eu me lembro muito, era um livro preto com letras garrafais vermelhas, o fim dos empregos, né? Então, a gente já convive com esse fantasma já faz um tempinho. Né? Então a IA vem agora e assusta todo mundo num outro patamar. Né? Então, como podemos nos preparar para uma possível geração de desemprego causada por essa automação? Pois na verdade a gente já está sendo impactado, né? Porque é inevitável, né? Tudo que pode ser automatizado será fato. Então, assim,
para a gente continuar fazendo sentido, né, continuar sendo útil, vamos assim dizer, né, como humanos no mercado de trabalho e na entrega, né, buscando uma entrega de resultado, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer é sair do automático, né? Então, como é que a gente consegue utilizar de forma estratégica, né, essa tecnologia, aproveitar realmente para que a gente utilize isso como ferramenta para potencializar a nossa entrega. Então, no final das contas, a questão do operacional hoje, que é mais visível, né, já está sendo automatizado, mas o que eu acho que o ChatGPT, por exemplo, e outras tecnologias que estão aparecendo, eu vi, sim, eu recebendo, eu participo de vários grupos, né, que discutem inovação e tal, e é uma enxurrada de plataforma para fazer de tudo, né? Você consegue, a partir de uma foto e um texto, você fazer um podcast, né? Então, assim, e um roteiro, né, em texto, e ele transforma em voz, ele dá vida para aquela imagem, enfim. Então, assim, acho que a nossa pegada tem que ser sempre como é que eu aproveito isso para potencializar o que eu já tenho de talento, né? Que eu saia do automático, né? Então, uma das coisas, né, que eu acho que a gente tem que perceber, né, com essa evolução, né, é que que eu acho que é o que o ChatGPT trouxe muito esse rebuliço, né, que também as posições mais estratégicas, né, que exigem mais intelecto, que exigem mais conhecimento no sentido de definir estratégias, né, também começaram a ser impactadas, né? Então, coisas, por exemplo, atividades como de consultores, como nós, né? Conselheiros, tem até alguns conteúdos que já rolaram por aí de conselheiros pedindo conselho para IA, para ajudar eles a fazer Sim. conselhos, Sim, né? A trabalhar como advisors, né? Então, assim, e esse é um exemplo perfeito, porque eu acho que, né, ninguém tá ausente, né, nessa questão. A jornada é para todos. Então, como é que a gente realmente aproveita isso no âmbito também estratégico, já que a IA ela atingiu um nível que a gente chama de generativa, né? Ela a partir de dados que ela consegue, uma montanha de dados que ela consegue absorver, ela consegue trabalhar até a questão de insights, gerar Sim. ideias, né? Trabalhar conteúdos novos. Leitura de mercado, né? Hoje, Evandro, a gente consegue até com IA fazer leitura de microexpressões faciais. Então, isso para quem trabalha na área de comportamento do consumidor, como eu, né? De leitura de perfis, né, isso é fantástico. Né? Então, você consegue, de fato, começar a desencadear aí emoções. Cara, eu tenho um documentário, uma série que estreou ontem ou foi antes de ontem na Globo News, chamada Robô Sapiens. Gente, incrível. Logo no primeiro episódio, o cara já diz assim, ó, com 10 cliques teus, eu sei mais sobre você do que a tua família. 10 likes, 10 likes. Eu sei mais de você do que você mesmo, muitas vezes. Se eu chegar pra você e perguntar, Evandro, se tu entrar no supermercado, qual é a primeira coisa que tu vai comprar? Provavelmente você vai pensar e vai me dizer algo, mas a inteligência artificial sabe muito mais do que a gente sobre essas questões, entendeu? Então, assim, já vem aquela parte, nossa, né, tô com medo agora e tal, não sei o quê. Mas, galera, é a gente se apropriar disso, né? A gente precisa trazer para perto, porque isso dá uma velocidade tremenda e um nível de assertividade também, né, que você consegue ter dados muito precisos, mensurados em tempo real. Você imagina, a galera que trabalha com geração de conteúdo, né, já tem perfil no TikTok que é um avatar de inteligência artificial que cria o próprio conteúdo, que divulga, que faz a parada toda. Então você fica, e aí, né, e agora? E eu, né, e o Kiko? E aí você se apropriar dessa questão, né? A Marta Gabriel estava assistindo um podcast, né? Até no intervalo do almoço, da Marta Gabriel com Rafael Kiss, ela dizendo assim, se você explica o que você faz hoje de uma forma muito fácil, tá bem pertinho de você ser substituído, né? É um bom então, resumo. Se você consegue explicar o que você faz hoje de uma forma muito fácil, tem alguma coisa errada.
né? Na verdade, não é que você, ai meu Deus, vai acabar o mundo para mim, porque a inteligência artificial, ao mesmo tempo que ela de fato substitui algumas funções operacionais, ela também abre portas para outras profissões. Né? Você está vendo aí cargos que estão surgindo, né? Elementos que precisam, né, de mão de obra qualificada para fazer parte desse processo. Um exemplo que ela colocou lá no podcast foi operador de drone para entrega de medicação em áreas remotas. Então o cara não só precisa operar drone, como ele tem que ter também essa expertise de como pousar em lugares assim, assado, mapear. Né? Então, quais são essas hard skills, né? Fora das soft skills, né? Então, quais são essas hard skills, né? E para onde está caminhando? Aí é um trabalho nosso, de construção de repertório, de se permitir se reinventar. Né? Eu estava vendo NVIDIA, né? Aquela plataforma. Daquela plataforma de inteligência artificial, e você pode estar olhando para a Lua. Ela faz com que a imagem, né, tenha os olhos fixos aqui. Aí a galera aproveitou dessa tecnologia e também adaptou para tradução. E aí é o fim dos tradutores, é o fim dos dubladores, né? O que está acontecendo? Então, na verdade, a gente tem que resgatar, né, e pensar como a gente pode utilizar isso para aumentar o nosso repertório, fazer novas combinações e recriar essas funções. Né? Mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente se aproximar. Se a gente se distanciar, a coisa vira o bicho-papão mesmo, né, meu amigo? Quando chegar chegando. Vem com tudo, né? Mas vem cá, isso aí não é novo não, né? Verdade. Quando foi que começou essa história de inteligência artificial, que agora tá no burburinho? Assim, o primeiro registro, né, que a gente tem de inteligência artificial nesse nível, né, foi em 1966. Na verdade, um alemão, ele criou uma ferramenta, né, para você conversar como se fosse um psicólogo ali, né? Então, é uma conversa entre um paciente e um psicólogo. E aí ela foi, né, submetida para um teste teste de Turing, né? Que aí acho que a gente pode também falar um pouco mais sobre isso, né? Se baseia, né, entre você ter de um lado um ser humano, né, fazendo perguntas ali através de uma máquina, né, e você tem uma barreira aqui na sua frente onde você não enxerga para o outro lado. E do outro lado a gente tem um humano também e uma máquina respondendo as perguntas. E aí o teste basicamente é tentar identificar, né, se o humano consegue realmente saber se aquilo era uma máquina ou não, né? Então, se a máquina conseguiu enganar, né, o humano e imaginar, né, entender que aquilo foi um humano que respondeu para ele, então ele tem também uma porcentagem, né, de passar no teste ali, mas ele entendendo isso, né, o humano realmente considerando que aquela máquina era um humano falando com ele, passou no teste, aquela inteligência ali por trás, né? Só que esse teste foi meio conturbado, ninguém chegou a um consenso, né? E foi em 2014, né, que desenvolveram o Eugene, né, que basicamente era uma IA, que era um garoto de 13 anos, né, que também conversava, né, ali com as pessoas, e eles fizeram eles submeteram, né, essa IA para teve um evento, né, chamado da Royal Society em Londres, né, e lá ele passou em 33%, né, dos avaliadores ali, né, dos juízes, e que é acima da média para poder passar no teste. Então, oficialmente, a IA, né, que passou nesse teste foi em 2014. Caramba! Gente, já vai fazer 10 anos daqui a pouco que isso aconteceu. Ou seja, alô, acorda, galera! A coisa tá rolando e não é de hoje, né? De muito tempo. Inclusive, quem curtir aí, né, se aprofundar, porque eu sou dessas, né? Eu vou até o âmago das coisas. Tem um filme, O Jogo da Imitação, né, que conta um pouco da história do Alan Turing. É um cara formidável mesmo e vale super a pena, né? Até pra gente se inspirar mesmo, porque você tá na inovação, meu amigo, não é fácil, viu? Meu amigo, minha amiga, que tá aí do outro lado. Então, Evandro, fala um pouquinho como é que a gente pode adaptar tudo isso para nossa realidade, para que a gente não se torne obsoleto, né? Assim, pô, o cara tá fazendo tudo aí, e aí, o que é que eu faço com o meu tempo livre?
O que eu vou fazer, de onde vem o meu dinheiro, né? Ele até me mandou um artigo, galera, muito massa. Mais ócio, né? Como é que a gente aproveita o ócio, né? Eu acho que, no caso, né, indo direto ao ponto, né, eu não acredito que a gente vai ser substituído, né? Os humanos serão substituídos pela IA tão cedo, né? Mas sim, essa questão do que é automatizável, né? Sim, a gente já está, né, passando por isso. Isso é normal, né? São ondas também que a gente passa de inovação, né? Mas o que eu acho é que as pessoas que hoje não se adaptam, né, não estão abertas a fazer isso que a Ana falou, né? Você realmente se tornar aliado ali e tentar entender como você usa né, a seu favor, né? Elas serão substituídas por pessoas que sabem usar essas tecnologias a seu favor. Isso é fato. Então, por quê? Porque para as empresas faz mais sentido você ter alguém que realmente saiba utilizar, né, as novas ferramentas para gerar mais resultado dentro da empresa. Então, reduzir desperdício, né, trazer novas receitas, né, promover realmente inovação, né, extrair mais valor dessa parceria. Então, isso sim é uma ameaça para quem realmente não se abre para o novo, para quem realmente não se adapta, né, não está aberto a essa adaptação. Essas pessoas podem estar ameaçadas porque, né, empresas que realmente empresas que se preocuparão com isso, né, empresas que olham para o futuro e que querem se tornar perenes, né, elas valorizam isso. Então, nessas empresas faz mais sentido ter pessoas que trazem esses resultados, né? É o lance do aprender, desaprender e reaprender, né? Então, se a gente tem uma certeza hoje, como diz o Sócrates, é de que a gente nada sabe, né? E que sempre estejamos abertos a isso. E é por isso que eu volto para aqueles 3Cs que eu achei fantástico, que é isso mesmo. Porque os parceiros também nos elevam, né? A gente não vai conseguir dominar tudo. Então, é um parceiro que vai chegar, pô, tá fazendo assim ainda, experimenta esse... Eu faço muito isso, sabe? Agora mesmo a gente está implementando um software de gestão de projetos, né? Que antes de escolher qual que a gente usa, eu saio perguntando para todo mundo, qual que tu usa, como é que faz? Né? E aí a gente vai entendendo como funciona a parada, vai perdendo medo, e você vê que a tua produtividade cresce, né? A partir da tua abertura por isso. E, gente, ó, pelo amor de Deus, um dos mitos que a gente tem que quebrar aqui é que IA é só o chatbot ou chat GPT ou NVIDIA, pelo amor de Deus. É muito mais do que isso. Também não é robótica, né? A Marta fala muito disso, a galera confunde, tem muita confusão aí. Então vamos ler mais, né? Aqui é lógico, nesse podcast a gente está aqui trazendo a provocação, a gente quer estar lendo a fogueira mesmo, né? Mas depois tem um trabalho, um hard work, né? Como diz o Murilo Gun, que a gente construiu esse repertório. É estudar, experimentar, né? É utilizar essas plataformas e se permitir aí a tudo isso, né? Mas, Evandro, vamos viajar um pouco aqui. Quanto tempo tu acha que a gente tem ainda de sobrevida, por exemplo, como consultores? Pois é, né? É uma pergunta difícil, porque, como eu comentei, né? A gente sempre existiram ondas de disrupção, né? Schumpeter, né? O grande Schumpeter, né? O pai da inovação. Destruição criadora, né? Destruição criadora, exatamente. Então, ele defendia, né, que a gente sempre tem essas ondas, né, sempre passa por essas ondas de disrupção, que aí você tem essas como é que eu chamaria? Essas ondas mesmo, né? Se for ver em gráfico, né? Só que quando essas ondas, o que acontece, né? Cada vez mais, conforme o tempo passa, essas ondas elas são mais curtas. Então, ondas que antes levavam 60 anos, por exemplo, lá no início da Revolução Industrial, onde você começou, né, a trabalhar, por exemplo, o uso da água, né, para movimentar máquinas e, né, trabalhar o aço, enfim, né, o ferro, na verdade, né. Então, nessa época, até o desenvolvimento, né, essa onda demorou 60 anos. Hoje, a gente já está na sexta onda, né, que a gente já está falando de IoT, de IA, né, de computação quântica, que é outra coisa absurda. Que vai... Por favor, veja que parada é essa que, ó, está pegando. Já está colocando em risco até o próprio blockchain, que é recente, se você for parar para pensar, assim, para o grande público, né, criptomoeda, já estão falando em quebrar a segurança de criptomoedas com computação quântica. Então, assim, isso também é outra coisa que quando chegar, vai chegar chegando, né? Com força. Aí você junta
tudo isso, né? Você junta a computação quântica, que é uma capacidade da gente processar dados ainda não alcançada na história da humanidade, então a gente vai conseguir com isso também aprender mais rápido, né? Filtrar informações muito mais rápido. E associado a isso também a gente tem uma evolução do nível de conectividade, né? Que hoje a gente vem na onda 5G, mas daqui a pouco, né, viram outras ondas, outras formas da gente se conectar e conectividade e processamento de informação junto, meu amigo. É a IoT na veia, né? Internet das coisas, num patamar que a gente ainda não viveu, né? Então, é esse o mundo que a gente está falando. E aqui, no fundo, o que a gente quer trazer é a discussão de qual é o teu papel nesse mundo. E aí você precisa pensar agora, nesse momento, né? Amanhã, na segunda-feira, né? É agora. Né? Qual é o meu papel nesse mundo? Tem um vídeo muito massa, eu vou deixar o link aqui na discussão da Deloitte, que eu levo essa reflexão muito para as salas de aula com os alunos, que fala da Alex, que é uma criancinha de 5 anos, né? E aí eles fazem um exercício de futurismo, de como é que vai ser o mundo dela. E aí ela vai viver até 150 anos, carros autônomos, umas paradas bem legais. E aí no final eles dizem assim, qual é o teu papel nesse futuro da Alex? Né? Onde é que você se insere? Então, essa é a reflexão. E pasmem, né? Aqui não tem um lance de idade, tem a disposição de você se reinventar, de estudar, de se conectar com tecnologia e, de fato, se reposicionar quantas vezes for preciso nessa construção, tá certo? Avançando aqui nas nossas perguntas, como a IA pode ser usada para resolver problemas globais? Aí eu gosto. Como mudanças climáticas, pobreza, falta de acesso à educação e saúde. Aqui eu me lembro muito do Peter Diamond, né? Lá atrás, quando ele vem com a abundância, né? Que é a parte bacana, positiva desse avanço tecnológico aí. Fala um pouquinho pra gente, Evandro. Isso aí é pano pra manga, hein? Isso aí acho que dá uma série, né? Dá. É porque, assim, a discussão é muito forte já, né? Se a gente for começar a analisar isso, já começa na questão de ética, por exemplo, né? De uso, né? dos dados, né? Os efeitos colaterais também que isso pode trazer. Não tem só... Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Total. Então, como a gente trabalha também essas questões, né? Tá rolando aí também bastante a questão da utilização, por exemplo, dos quenianos lá para gerar esse monte de dados aí também, que é para a gente aproveitar agora esses benefícios que o ChatGPT, né? Dezenas de pessoas. Então, será que isso não é a escravidão moderna, né? Então, tem questões que eu acho que a gente precisa... a gente precisa também colocar na mesa, né? Tem também questões de propriedade intelectual, por exemplo, está muito em voga, né? A gente está falando aí de gerar imagens arte, né? A partir de muitas outras artes. E aí, como é que fica, né? Sim, e também aí vem uma outra questão também, que são as oportunidades, é um mercado se reinventando, os NFTs, né, e tudo mais, a Web 3.0 está chegando aí também. Então, assim, se a gente for cruzar tudo isso, né, dá uma salada bacana, mas a gente precisa entender esse processo, né? Vou dar um exemplo aqui bem prático, lembrei agora, você conhece essa galera que esteve lá também. Um abraço aqui, professor Lucas, professor Jorge Soares, né? Dentro do programa Cientista-Chefe de Infraestrutura Viária, eles estão desenvolvendo um aplicativo para mapeamento das estradas. Mas sabe o que é mais legal? Que esse aplicativo, ele traz, né, uma participação popular no processo. Então, qualquer um de nós, cidadãos, né, tá viajando aí para Sobral, para Forquilha, você viu aquela cratera que seu carro quase caiu inteiro dentro? Você vai lá, tira uma foto, manda para essa plataforma, ou da prefeitura, ou do TCE. Ainda estão parceirizando aí quem vão ser os sponsors aí dessa história, né? E lá tem a inteligência artificial que vai fazer a interpretação daquela imagem, né? A partir das características que ela tem, vai gerar uma categorização e a partir disso vai acionar uma resolução. Então, a gente vai ter um mapeamento em termos de alimentação de dados fantástico. Você imagina se isso evolui para as placas?
As placas dos veículos, agora não precisa nem eu tirar foto, é a própria placa do veículo que já está fazendo essa leitura, né? Ou então a própria pavimentação, podem ter placas de leitura que vai me passando essa informação automatizada e ainda gera energia para cidades inteligentes, né? Então, é disso que a gente está falando, é de não se apegar ao que sempre foi assim e passar a pensar como pode ser a partir dessas ferramentas que a gente tem, novas combinações que se tornam possível. Por isso que quanto mais humano a gente for nesse aspecto, porque lógico, é possível que se chegue um momento que a inteligência artificial também vá para o campo das emoções aí, né? Sim. Até porque são alterações químicas no cérebro, mas ainda não. Então vamos sentir, vamos nos emocionar, vamos nos conectar nesse nível com as pessoas, com os problemas e pensar em tudo isso. Né? Então, como que a gente pode entender quais são as áreas do mundo que tem mais água, que podem ajudar se tem menos água, e outras soluções aí de combinar informações e repensar os problemas e as soluções possíveis. Eu acho que isso tudo está muito próximo, né, da gente. Essa é aí que entra a parte boa também, né? Parece que eu só vejo o lado negativo, né? Na verdade, não. É isso que a gente está falando aqui. Né? Mas pensando que a IA, o que ela faz, né? Ela pega um monte de dados, processa aquilo e nesse novo momento, né, da IA generativa, ela também cria a partir daquilo. Então, será que isso também não pode ajudar a gente a prever novos cenários, né, a realmente entender dores, né, e buscar soluções, né? Como que a gente consegue usar realmente essas ferramentas para ajudar no nosso dia a dia, né? E tomar decisões estratégicas também mais precisas, né, baseadas em dados. Que é uma coisa também que a gente vê, inclusive, independente de IA ou não, né? Fala-se muito de data-driven e tal, nas empresas. E por quê? Porque não dá para você tomar decisões sem se basear em dados. Então, por que não se aliar, né, a IA para ajudar a gente nisso? Total. Você imagina, hoje um dos custos que a gente tem que são consideráveis, né? Dentro da nossa planilha de custos é com saúde, né? Um plano de saúde. E aí você tem uma grande parcela da população que não consegue. Mas se você tem, né, situações onde a inteligência artificial pode ajudar a ampliar o acesso, né, a um suporte de saúde adequado, isso é bacanérrimo. Né? Se você tem aí equipamentos dentro da sua casa, como um relógio, né, que hoje a gente usa e que conseguem todos os dias aí fazer uma mensuração bacana de como está o teu metabolismo e antecipar, né, e muito o início de doenças, né, que poderiam se agravar e já ali aciona, numa indústria também que você tem ali, né, um cruzamento de informações num nível, né, que é a famosa indústria 4.0, né, num nível muito maior, e você consegue prever, olha, se continuar assim, aquela máquina vai parar de funcionar e a gente vai ter esse prejuízo. Então eu antecipo as coisas, né? Então eu tenho aí um nível de produtividade muito maior. E na educação nem se fala, né? Eu sei que a turma, né, a gente que trabalha em sala de aula, nas universidades e tudo, a turma fica bem preocupada com tudo isso. Mas já faz um tempo que eu entendi que o papel do professor é ser curador. O que é ser curador? A gente está numa chuva de informação. Então, o que é relevante, o que não é? E estimular as pessoas a procurar, a pesquisar, saber quais são as fontes que são ok, essas aqui não são tão confiáveis. E metodologias ativas, a gente precisa. Já faz um tempo que eu pego um tempinho do meu dia e fico, pô, vamos aqui aprender, adoro os post-its, os canvas, as coisas, porque a turma tem que sair dessa lógica da prova, a prova não prova nada. O decorado, qual o sentido que quais são as métricas, né, que a gente utiliza? Né? A gente está vendo robôs passando em prova de MBA, né? Está vendo advogado, né, também, robô passando também na OAB lá de fora, enfim. Né? E aí volta também no ponto que a gente estava falando, cara, e no final as respostas que a gente vem vendo é de embate, né? É de proibir, por exemplo, a gente ia ter agora em fevereiro, dia 22, se não me engano, uma audiência de um advogado robô, né? Eu tava louco para ver isso, eu tava contando os dias porque eu realmente queria saber qual que seria o resultado disso,
porque acho que ia ser um marco até aí na nossa, como foi aí também do teste de Turing, né? Enfim, eu acho que seria um marco importante, né? Até no meio jurídico, né? A gente está aqui, né? Numa empresa, né? Desse meio, e é uma coisa que a gente sempre provoca aqui também, essa discussão, né? E aí tem um caso muito legal também, inclusive, que recentemente eu até publiquei algo no LinkedIn hoje. Olha aí, galera, isso, né? Evandro Temperini, corre! Que não é coincidência, né? Aquela história que eu falo, né? Não acredito muito em coincidência em energia, né? E aí eu estava vendo essa questão também dos embates, e aí caiu na minha timeline ali, nos meus grupos, na verdade, caiu uma matéria justamente com um lado positivo disso, né? Lá na Universidade de Wharton, né? Que foi, inclusive, onde foi feito o teste do MBA, onde o robô passou, né? Na mesma universidade, um professor de inovação e empreendedorismo, ele tá fazendo o contrário. Ao invés de eles proibirem o ChatGPT lá, por exemplo, ele está trazendo isso para a disciplina de aula dele, né? Ele está realmente montando, né? Criando formas dos alunos ali experimentarem essas ferramentas, conhecerem e também promover essa questão também do pensamento crítico, né? Fazer análise. O que a gente tem de benefício com isso? O que a gente não tem? O que é maléfico, pode ser, né? O que a gente tem de prós e contras, né? Utilizando essas ferramentas. Então, eu acho que esse é o caminho. Total. Faz total sentido. E aqui eu quero deixar um abraço carinhoso para o meu amigo, Eunivan, né? Lá, coordenador de pesquisa da Unicristos. Diogo Elal também, um grande pesquisador da UFPB, que hoje trabalha muito ligado à Federal de Minas, né? Então, turma, vocês já estão aí na frente, né? Trabalhando o ChatGPT já dentro das salas de aula, no avanço da produtividade acadêmica e até trazendo essa discussão, né, para que as próprias métricas de produtividade acadêmica, né, que hoje, para quem é pesquisador sabe disso, né, por produção científica em periódicos e papers e com melhor ranqueados, né, e aí você consegue uma pontuação melhor, mas é uma métrica também muito questionável dentro dessa nova roupagem, né, e nova dinâmica de construção, né, dessas pesquisas. Então é importante a gente parar e pensar qual é o nosso papel na construção desse futuro. Porque tem muita gente falando o que vai ser desse futuro, mas a verdade é que ninguém sabe de nada, né? Exato. A gente está construindo hoje, é agora. Então a gente tem que estar em movimento, junto com essa onda, né? E também, gente, o Evandro é demais. A gente passou aí alguns dias trocando ideia no WhatsApp e teve um texto que ele me mandou que eu achei o máximo, ele dizendo assim, a gente tem que desviar da nuvem do hype. Eu achei poético. Fala um pouquinho, o que é essa nuvem do hype? Como é que isso funciona? A gente tem que, basicamente, tirar a fumaça, né? Que a gente fala muito de ChatGPT vai ter muita coisa na internet, falando bem, falando mal, né? Mas, cara, volta pro básico, né? O que a gente, tirando essa fumaça, o que tem de fogo realmente, né? Ano passado era metaverso, né? E do nada, veio o ChatGPT, todo mundo virou especialista. O que era especialista em metaverso virou, né? E a galera fica andando. A gente está falando assim, lógico que faz sentido e a gente precisa, né, se aprofundar nessas questões, né? Porque quando a gente anda assim guiado por fumaça, a gente pode chegar em lugares que não sejam tão legais, né? Então é importante a gente, de fato, ir além da fumaça, ver o que está por trás dessa cortina, né? E o bacana de fato, eu acho que essa é a mensagem central desse podcast, é a gente não enxergar como uma guerra, né? A gente, de fato, entender que é uma grande oportunidade para a gente aumentar exponencialmente as nossas capacidades, né, criativas, né, as nossas capacidades de construção e de transformação dessa sociedade. Então, turma, olha, eu vou dizer um negócio, conversar com esse cara é para deixar qualquer um com a cabeça fervendo, viu? E aí, um dos textos que ele me mandou, porque a gente fez uma pesquisa aqui robusta, viu? Eu morri de orgulho desse meu companheiro aqui de podcast. E aí ele me mandou um texto super bacana falando da utopia dos ratos, né? Depois vocês podem se aprofundar aí por uma série de estudos, de experimentos, né? Que rolaram na década de 40, salvo engano, né?
Vou até pegar aqui, pescar aqui o nome do cientista, foi o psicólogo John B. Calhoun. Aí, né? Botem aí no Google, então no chat GPT, né? Dá uma chat GPtada aí Vocês também. entenderam essa história. E aí lá ele traz, assim, uma visão meio pessimista, né, da evolução da humanidade a partir desse experimento com ratos, né, como se a gente caminhasse para o nosso autoextermínio, mesmo na abundância. E aí a gente começa a se pensar, poxa, se a gente tem na nossa mão uma ferramenta, né, como a inteligência artificial e como tantas outras aí, tecnologia, que são meios para a gente trabalhar de forma exponencial, para construir coisas bacanas, por que que a gente vai imaginar que essa utopia dos ratos pode acontecer com a gente também, se a gente não se apropriar dessa consciência, né? Então, será que o que nos diferencia dos outros animais não é a racionalidade? Por que a gente não usa isso para algo positivo? É. Galera, agora é a parte da viagem filosófica. Toda arquitetura tecnológica depende de uma coisa básica: energia. Se não temos energia, e aí? Como é que fica essa nossa dependência tecnológica? Já é difícil ficar sem internet, né? Quanto mais energia. Ponto 2. Se hoje a gente não consegue alguma calculadora perto da gente sabe fazer uma continha básica, né? Mas e essa galera que tá chegando aí? Vai saber também? Até onde a gente está desenvolvendo a nossa habilidade, né? As nossas soft skills, hard skills, né? Para que a gente consiga, né, caminhar nesse mundo utilizando a tecnologia a nosso favor, mas também tendo elementos que nos dêem uma certa autonomia para caminhar, né? Para não parar, para não paralisar diante dos desafios do mundo, ou até mesmo para pensar em soluções para esses problemas, que são problemas. Né? Então, não sei qual é a tua opinião sobre isso, aí é uma parada muito nossa mesmo, né? De leituras, de pensamento crítico, né? Que você vai criando a partir desse repertório que você constrói, né? Mas eu, cara, tenho uma visão muito, assim, otimista nesse ponto. Eu prefiro acreditar nas pessoas. Eu prefiro acreditar na nossa capacidade de evoluir como consciência coletiva do que estamos construindo e usar tudo isso para transformar o mundo numa parada melhor do que o que a gente tem hoje. E não pior, e não destrutível, porque a gente tem ferramenta para isso. Sim. Só basta a gente querer. E aí vem o lance do capitalismo consciente, né, do acúmulo pelo acúmulo, da gente de fato aprender a distribuir melhor a renda, dar acessibilidade. Tudo bem, Ana Paula, a IA não vai acabar com os empregos, vão surgir outros empregos. Sim, mas quem está preparando a galera? A mão de obra para isso. A gente está num país que a conectividade, meu amigo, é brincadeira, né? Agora na pandemia a gente viu uma educação pública praticamente parou porque a turma não tinha como assistir aula online. E até hoje não se adaptou, né? Até hoje. E então correndo atrás do prejuízo aí, né, Evandro? Então fala um pouquinho aí do teu sentimento sobre essa questão. Uma coisa que eu acredito muito, falo bastante nos trabalhos que eu faço e tal, é aqueles 5 porquês, né? Sim, sempre a gente tem que, pelo menos é o que eu faço, né, no meu dia a dia, né? Eu tento entender o que é aquela dor, aí eu tento, cara, pergunto, por que que isso é assim, né? Para tentar chegar na origem dos problemas. Então, eu acho que, de novo, né, eu acho que a gente tem que voltar para o básico mesmo, né? Quais são as dores que a gente quer resolver e que realmente agreguem valor para as pessoas, né? Então, por exemplo, você falou um negócio interessante do capitalismo, né? A gente voltou muito agora, né, à tona essa questão de capitalismo consciente, né? Porque que é o contrário do capitalismo tóxico que a gente vê hoje, né? Outra coisa que eu defendo também, o lucro é normal, a gente não pode ver o lucro como inimigo, faz parte, a gente vive no mundo capitalista, você querendo ou não, né? Nós querendo ou não, mas a gente vive nesse mundo e a gente tem que aprender a jogar o jogo, mas esse jogo não tem regra mesmo, né? Assim, a questão é como é que a gente consegue, como é que a gente transforma isso, né? A geração de lucro
em algo que realmente agregue valor para todos os envolvidos ali, né? E que seja construtivo e não destrutivo, que é o que talvez aconteceria no caso, né, dos Isso, ratos, dos né? ratos. Mas os ratos são ratos e nós somos pessoas. Não desmerecendo os ratos, eles são necessários, né, no ecossistema aí, na cadeia alimentar, galera da biologia. Mas nós somos seres humanos, né? Por que não ser humanos, cara? A gente tá querendo imitar robô, galera. A gente já perdeu essa briga. A gente tem que tomar, a se apropriar, assumir a cabine de comando desse negócio e direcionar isso. Se deixar a inteligência artificial por si só, vocês estão vendo os experimentos no mundo inteiro, né? O Watson, eu acho que é um dos primeiros, né? Da IBM. Ah, a ficção científica tá aí, né? Black Mirror, por favor. Pelo amor de Deus, né? Então, assim, vejam que a nossa capacidade de se autodestruir não está distante. Mas o que pode mudar essa parada toda é a nossa capacidade de desenvolver a nossa consciência coletiva para uma construção positiva. E não achar que somos massificados de uma forma pejorativa. Poxa, a gente tem capacidade para criar, para imaginar, para inventar e para construir tudo isso. Vamos operar essas máquinas nessa direção, turma, né? Será que é isso que levaria a gente a um destino diferente dos ratos, né? Essa consciência coletiva? Eu prefiro acreditar nisso. Sim. Não só acreditar, como fazer, né? O meu papel nesse contexto, né? Exato. Fazer o meu papel nesse contexto, porque se você ficar no fight or flight, né? No instinto, e aí a galera também bota no Google, no ChatGPT e vai ver o que eu estou falando aqui, né? Não vai rolar. Então a história é a gente de fato parar para pensar nas pontes que a gente precisa construir, né? Nos 3 Cs aí, né? Nos clientes, a gente pensa nas pessoas também, né? Aí nas conexões, a gente pensar nas parcerias, mas até o próprio conceito de parceria, eu quero que tu seja meu parceiro. Aí o cara já vem com uma proposta assim que é ele ganha e a gente perde. Não, isso não é parceria, bicho. Parceria que eu conheço é ganha, ganha, ganha. Ganha os dois e ganha a sociedade, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa, de fato, trazer à luz e conversar sobre. E reconstruir, sabe? Esse jogo não está perdido, não. Pelo contrário. Eu acho que a gente está com a bola toda para construir muita coisa, mas a gente precisa tomar posse disso. Se apropriar. Ah, isso é uma fala um pouco aquariana pra galera que gosta aí, né? Porque eu tenho um pezinho no aquário e um pezinho no peixes, né? A gata é revolucionária, aquariana e sensibilidade pisciana. Já imaginou a confusão. Eu sou o famoso cúspide, que nasce na transição de um pro outro. Fui essa pessoa. Né? Então, por isso que a Ubuntu 3 é Ubuntu, né? Só porque nós somos, não adianta. Né? Não tem outro caminho. É dar as mãos dessa complexidade e construir isso aí. Mas já que a gente está falando sobre isso, agora saindo um pouco da filosofia, né? E vindo para cá, a gente está falando, no fundo, também sobre a raiz do empreendedorismo. Você citou até o Schumpeter aí, né? Que é um grande economista, né? E de fato foi um cara que, com 27 anos, conseguiu aí botar uma galera no bolso, né? E trouxe aí um outro olhar sobre o que é o empreendedorismo e como a gente pode criar mercados, recriar mercados, né? E pensar nessa dinâmica de outras formas. Então, já que a gente está falando sobre empreendedorismo também, né? Como a inteligência artificial pode ser usada para ampliar a criatividade, inovação e, consequentemente, o próprio empreendedorismo. Mas esse é um tema que eu gosto muito, né? De novo, né? Eu vejo a IA como uma ferramenta, né, para realmente transformar aqueles dados em informação e informação em algo que gere valor, né? Então, se a gente enxergar dessa forma, isso não só a IA, mas toda a tecnologia, né, todo método, todo processo, abordagem, qualquer coisa que a gente for pensar, se a gente tentar entender que aquilo tem que entregar valor na ponta e a gente ter uma visão clara daquele valor, por que não, e aí falando em empreendedorismo, transformar esse valor em receita, né? Porque se você entrega valor para alguém e alguém realmente enxerga aquele valor,
quem sabe ele não está disposto a pagar por aquilo. Perfeito. Né? Então, eu acho que assim, eu tenho que sempre voltar para a base mesmo, porque Perfeito. eu acho que isso é importante a gente esclarecer, porque se a gente manter sempre isso na cabeça, a gente sempre vai entregar, e aí falando em também empreender, né? Entregar serviços, produtos, né? Que sejam realmente viáveis, né? E também que agreguem esse valor. Perfeito, cara. Essa é uma luta, né? Eu não digo assim, briga, mas é algo que a gente trabalha muito, né, dentro da Album 3, que a gente desconstrui os paradigmas do marketing, né? Porque a galera acha que marketing é só publicidade. Sim. E se você for lá para o conceito de marketing, tem duas palavras-chave, que é troca e valor. Então a gente está falando de valor, a gente está falando também de uma corresponsabilidade de transformar dinâmicas, né? E isso o Schumpeter traz muito bem com a destruição criadora, destruição criativa, que seja, né? E essa questão das trocas, e aqui eu gosto muito de falar sobre trocas, porque a troca pode ser financeira sim, por que não? Mas não somente financeira, né? Então aqui a gente está falando também de terceiro setor, de vários elementos que cabem nessa nossa conversa, né? E a gente está falando de uma construção, né? Então, enquanto existirem problemas, existirão pessoas pensando nessas soluções. E aqui é bacana a gente falar de criatividade também, porque outra coisa que a galera pensa que criatividade, né, é ser músico, é ser um artista, é ser publicitário, é ser, né, artista plástico. E galera, criatividade é resolver problema, né? Então, Murilo Gun, né, fala muito disso, né? Então, ele até troca criatividade por combinatividade, né? A nossa capacidade de combinar elementos e ali recriar coisas ou criar algo novo, né? Então, a IA, ela chega e potencializa essa nossa construção de repertório. Ou seja, você não necessariamente precisa ter lido todos os livros sobre criatividade do mundo, né, para junto com a inteligência artificial construir algo bacana. Exato. Né? Então, a gente trabalha muito com leituras de mercado, né, levantamento de dados secundários. E hoje eu tenho que ir no IPEA, tenho que ir, né, cantar Ibope, BGE, e parará, e ler tudo, e cruzar coisa, e vem pra cá, e vai pra lá. Deixa eu ir. Foi. Eu ganho 2, 3 dias. Pra mim, eu vou ser a melhor pessoa do mundo. Ainda estou procurando a plataforma, por favor, se alguém conhecer, me diga, que me ajuda a fazer esse trabalho. Adoro. As informações já vêm filtradas, mas aí, eu sei que a gente já caminha. Em algum momento esses insights iniciais também vão vir, mas a gente cria junto. Até o próprio roteiro, né, aqui. Evandro mandou a primeira versão do ChatGPT. A gente vai falar sobre IA, achei o máximo, já mandou. E IA, o que você acha que tem que falar de IA? Falou um monte de coisa. Seria bacana se a gente tivesse seguido o roteiro da IA? Seria, mas não era o que a gente queria. Então a gente foi criar junto com aquilo, né? Então é a nossa capacidade de usar essa ferramenta, esse ferramental, para combinar novos elementos e ter um output melhor. Tem até um podcast que está aí, né? Acho que foi o episódio 2 que a gente gravou com a Mary. A gente fala sobre criatividade e liderança, e lá ela deu até o exemplo, né? Da IA versus o campeão do mundo de xadrez. Né? E aí ganhou. O campeão mundial de xadrez perdeu. Mas quando eles dois juntos, né, jogaram contra a IA, eles ganharam. Então, o grande lance é esse, a gente se complementar. Porque imagina só, você abre hoje o teu feed nas mídias sociais, é quase um Ctrl-C, Ctrl-V. Acho que aquelas fórmulas aí dos 5 passos para ter sucesso, né? No mundo digital, né? E que ficam ali. Tá todo mundo ali, parece uma vitrine da mesma coisa. Cadê o caminho do autêntico, né? Cadê aí você de fato conseguir combinar isso e achar o teu caminho, né? Quem tá de fato se conectando com isso ou não? Então, acho que essa é a parada, vem consciência, apropriação disso e a gente se propor, se desafiar a construir ganha, ganha, ganha. A gente ganha,
os negócios ganham e a sociedade também ganha. Se a gente começar a pensar nessas 3 esferas aí de impacto. Você deu um exemplo interessante do seu próprio dia a dia, né? Eu vejo uma galera, de novo, né? Participo de muitos grupos e a galera, nossa, eu tô sentindo aqui, é mágico, né? Ganhei 3 dias do meu trabalho, 30% do meu dia e tal. E eu acho isso legal porque é justamente o que a gente está falando. São as pessoas aprendendo a utilizar essas ferramentas para otimizar o trabalho delas, né? Cara, eu vou virar, eu tô assim, a pessoa fica, o que é que eu vou fazer no meu tempo livre? Bicho, eu vou pra academia. Ficar igual meu irmão aqui, ó, o Pedrão, ó, Muay Thai. Sabe, vou fazer coisas que hoje eu não consigo fazer como eu gostaria. Ah, renda, vamos resolver isso. A gente vai recalcular preço, a gente vai... Gente, entenda, o mundo tá mudando e a gente vai mudando junto. Quais serão as regras do futuro daqui a 1 mês, 3 meses? Em 2024 pode estar tudo diferente. Pode ser que esse podcast aqui não sirva nem pra muita coisa. Né? Mas a gente vai estar gravando outro podcast, Evandro. Vou te perturbar de novo. Ou seja, aqui um avatar, talvez. Isso! A gente enquanto a gente tá na praia, né, tá aqui o robozinho fazendo. A gente vai estar tomando uma cerveja na praia e o robozinho vai estar aqui, fazendo a parte chata. Então essa é... Chata não, né? Que eu tô a parte operacional. Caramba, operacional. Né? Então essa é a realidade. E aí a gente vai chegando pro final do nosso podcast, né? Do nosso 3cast aqui com o nosso amigo Evandro. Evandro, qual mensagem final você gostaria de deixar pra galera que aguentou aí firme e tá assistindo a gente até agora? Assim, eu acho super normal a gente estar nessa fase de ansiedade, né? Nós somos humanos e isso é químico até, né? Aí já pode ser outro podcast também, mas é normal, né? A gente sentir essa ansiedade da mudança, né? Mas eu acho que a gente, uma forma também da gente reduzir um pouco essa ansiedade, é a gente realmente se colocar como se fosse um radar, né? A gente tentar entender os sinais, né, do que acontece. Claro que isso também tem prática, né? Mas basicamente é a gente se tornar adaptável, né? Então, entender os sinais, tentar se adaptar, tentar conhecer, né? Eu por exemplo, estou fazendo alguns experimentos com ChatGPT, com vídeo, com música, inclusive, é uma coisa que eu quero testar agora, né? Mas, cara, vai sair coisa ruim, vai sair coisa boa, quem sabe? Eu não sei o que vai sair dali, mas eu vou experimentar, né? Vou absorver no meu dia a dia e quem sabe se aquilo agregar valor, de novo, voltando pro básico, né? Se aquilo agregar valor no meu trabalho, ou enfim, nas coisas que eu gosto pra mim, né? Criar um hobby, por exemplo, eu vou seguir, né? E aí deixo também 2 conteúdos muito legais, tá? Tem a própria Ana comentou do Murilo Gun, eu gosto muito do canal dele que chama Keep Learning School, né? Sim. E ele tem cursos gratuitos sensacionais que falam também sobre aprendizagem, né? Por exemplo, tem uma coisa que ele fala lá que eu acredito muito, que é das escolas elas se tornarem centros de aprendizagem, não de centros de ensino. Isso faz toda a diferença. É ensinar a aprender e não o contrário, né? Não você tentar empurrar uma coisa que você considera verdade. Então, só para vocês entenderem o nível do debate ali, eu acho muito legal, tá? Ele fala lá, por exemplo, das habilidades para o futuro, das 5 inteligências, então vale muito a pena, chama Keep Learning School, tá no YouTube, tá? E lá tem todos esses cursos. E também tem um livro, que inclusive é um livro que ele é tão simples de ler, ele também tem ele é acessível e tal, e ele é um livro assim que ele é muito dinâmico, flexível assim também para vários perfis, né? Chama Mindset, né, da Carol Dweck. É um livro até que acho que ele foi aqui no Brasil, acho que ele chegou em 2016, alguma coisa, faz um tempinho já, né? Mas é um livro muito legal. Ele fala sobre essa questão de ter um mindset de crescimento, né? De não ter um mindset fixo. Então ele também fala sobre adaptabilidade, ele fala sobre como a gente pode se abrir para o novo, né? E de uma forma que a gente consiga realmente usar aquilo para construir algo de valor, né? Então é muito legal o livro, vale muito a pena, então fica a dica aqui também. Muito bom, muito bom. Cara, eu vou deixar também algumas dicas aqui, pegando o gancho do meu amigo, Marta Gabriel, né, que eu acho que é um dos expoentes da inteligência artificial no Brasil, né, e da transformação digital de negócios. Ela tem 2 livros muito bons, né, que é o Inteligência Artificial do Zero ao Metaverso e o Você, Eu e os Robôs. Você, Eu e os Robôs foi escrito na década passada. E, gente,
Mulher profeta, viu? Tem um bocado de coisa lá que vocês vão se surpreender, né? E o terceiro livro é até essa indicação do nosso amigo, né? Que ela até deixou um abraço aqui, o Edu, né? Que tem até um podcast com ele também sobre empatia, bem bacana aqui para vocês verem, que é o Confiança Criativa, né? Ele vem com muita força trabalhar, né, em nós esses aspectos mais ligados a soft skills, né? Que a gente perder esse medo de errar, de ousar, de se redescobrir, né? E transformar a nossa vida inteira num grande aprendizado, em vários ciclos aí, né? De acertos, erros, mas de uma construção, de uma constância nisso. E até pegando o gancho, acho que um dos maiores ganhos, inclusive ele cita esse livro, né, do Mindset, né, no livro Confiança Criativa, é a gente entender que temos até o final dos nossos dias, até o nosso último dia aqui na Terra, a capacidade de sermos pessoas novas. Então, ter esse mindset de crescimento e se abrir para aprender coisas novas, para criar, é o que vai fazer toda a diferença na construção desse mundo aí que a gente quer. Turma, um abraço, muito obrigada por estarem aqui. Quero agradecer mais uma vez meu amigo Evandro por essa conversa tão gostosa. Quero agradecer a turma da APSV Advogados que cedeu essa sala bacana, tão bonitinha, gente, aí para vocês, para a gente fazer essa gravação de podcast. E aqui são as empresas, né, que o Evandro trabalha também. Quer falar um pouquinho, Evandro? Aqui passou a Impulse, né, minha consultoria de inovação estratégica, focada em inovação corporativa, e a Manio também, que estava aqui, que é a nossa plataforma, a gente vai lançar em breve a plataforma para financiamento através de editais e submissão econômica, né, para startups, para pesquisadores. Então a gente está trabalhando nela, usando IA, né, para trabalhar a extração dessas oportunidades e o matching, né, com as startups. Show de bola. Então é isso, gente. Muito obrigada. Um abraço e até o próximo 3Cast. Obrigado.